O Ragnarök, uma palavra que ecoa com poder, com fim, com o nascimento de uma nova era. Um evento que assombra os mitos nórdicos e ressoa profundamente nas culturas que a exploram. Mas o que é o Ragnarök? O fim do mundo? A destruição de tudo o que existe? Ou seria uma transição, um renascimento, uma transformação do que entendemos como realidade? Para entender o Ragnarök, precisamos voltar ao começo. As raízes do universo nórdico, onde a tensão entre os deuses e os gigantes sempre foi iminente, e onde os destinos de todos os seres estavam entrelaçados. Hoje, vamos embarcar nessa jornada através da mitologia nórdica para explorar um dos eventos mais poderosos e dramáticos de todas as tradições mitológicas, o Ragnarök. A mitologia nórdica é um oceano de histórias profundas e complexas, e o Ragnarök é a tempestade final que envolve toda essa cosmovisão. Não se trata apenas de uma guerra de destruição, mas de um evento profetizado que já estava destinado a acontecer desde o início dos tempos. Em uma terra fria, onde os ventos cortantes e as vastas paisagens geladas definem a realidade, os deuses sabem que seu destino já está selado. E apesar de seus esforços, o fim é inevitável. O Ragnarök, que significa o destino dos deuses, não é uma simples luta entre o bem e o mal. Não é uma história onde heróis triunfam sobre monstros. Ao contrário, é uma história onde os deuses, apesar de sua força e poder, enfrentam seu próprio fim. É uma batalha onde tudo o que foi construído, todas as alianças e até as próprias leis da natureza entram em colapso. A profecia do Ragnarök começou a ser tecida nas raízes do próprio universo, e as primeiras linhas dessa história já estavam marcadas no destino de Yggdrasil, a árvore do mundo, o eixo central que mantém o equilíbrio entre os 9 mundos. Todos os caminhos levam a ela. Todos os destinos estão ligados a seus galhos e raízes. O fim do mundo, o Ragnarök, é algo que inevitavelmente afetará todos os reinos, desde o reino dos deuses em Asgard, até o mundo dos homens em Midgard, até os reinos mais distantes e obscuros. A primeira coisa que devemos entender sobre o Ragnarök é que ele não chega de forma súbita, não é um evento isolado. O Ragnarök é um processo, um conjunto de acontecimentos que vão se desenrolando ao longo do tempo. É como uma tempestade se formando no horizonte e os sinais de sua chegada são evidentes. A terra começa a tremer, o clima se altera, as estrelas desaparecem do céu, o sol se escurece e, como uma onda crescente, a tensão entre os diferentes mundos se intensifica, levando todos ao confronto final. No coração desse conflito há uma figura central, Loki, o deus da trapaça, o agente da mudança, o semeador de discórdia. Loki sempre foi uma figura ambígua na mitologia nórdica. Ele era um deus, mas suas ações e atitudes frequentemente cruzavam a linha entre o bem e o mal, o certo e o errado. Loki, no entanto, nunca foi totalmente mau ou bom. Ele era um deus da transformação, do caos necessário para o equilíbrio do mundo, mas a sua traição final, quando ele se alia aos gigantes de Jotunheim, é o catalisador que acelera o curso do Ragnarök. Loki é responsável pela morte de Baldur, o deus da luz e da beleza, o mais amado entre os deuses. A morte de Baldur é o primeiro sinal claro de que o Ragnarök está próximo. O que torna essa morte ainda mais trágica é que Baldur não morreu em uma batalha, mas devido a uma armadilha engenhosa de Loki, que usou o visco, a única coisa que poderia ferir Baldur, para matá-lo. Esse ato de traição é o estopim para o que virá a seguir. Após a morte de Baldur, as forças que representam a destruição começam a se reunir. Os gigantes de gelo, liderados por seu rei, Surtur, se preparam para invadir Asgard. O lobo Fenrir, filho de Loki, cresce cada vez mais com a fúria incontrolável de quem está destinado a devorar os próprios deuses. O dragão Nidhogg,
que roça as raízes de Yggdrasil, se prepara para a destruição. E o próprio Loki, preso em uma caverna desde que traiu os deuses, se liberta, pronto para juntar forças com os inimigos dos deuses. Com o sol escurecendo e os ventos gelados invadindo os reinos, os deuses se preparam para a batalha. Odin, o líder dos deuses, sabe que sua morte está próxima. Ele se prepara para enfrentar o lobo Fenrir, que em sua fúria cega devorará Odin no campo de batalha. Mas Odin não se acovarda. Ele sabe que esse sacrifício é necessário. Mesmo sabendo que não sairá vivo da batalha, ele vai ao encontro de seu destino com a coragem de um líder que já aceitou que seu papel no ciclo da vida e morte está completo. A batalha do Ragnarök não é apenas uma luta física, mas uma luta cósmica pela ordem e pelo caos, pelo fim e pelo renascimento. Cada golpe desferido, cada vida perdida, cada ruína que se ergue é uma representação da destruição de um ciclo e da criação de um novo. O Ragnarök é, em essência, uma regeneração. A morte dos deuses não significa o fim de tudo. Ao contrário, é o prelúdio para uma nova era. Na verdade, após a batalha, o mundo renasce. O Sol e a Lua são substituídos por novos corpos celestes e 2 humanos sobrevivem, dando origem a uma nova geração. O que era velho se desfaz, mas o que está por vir traz a esperança de uma nova ordem. O Ragnarök é, de certa forma, uma visão de renovação, onde a morte e a destruição são apenas etapas necessárias para a criação de algo novo, mais forte e mais duradouro. Ao refletirmos sobre o Ragnarök, podemos perceber que ele não é uma simples história de fim. Em vez disso, é uma história de transformação, de ciclos imutáveis que governam o universo. Ele nos ensina que o fim de uma era não é algo a ser temido, mas algo que faz parte da própria natureza da existência. O Ragnarök nos lembra que mesmo diante da destruição, há sempre a possibilidade de renascimento. Que mesmo quando tudo parece perdido, uma nova esperança pode surgir das cinzas. E talvez, ao olhar para nossa própria vida, possamos entender que cada fim é apenas uma preparação para um novo começo. Que, assim como os deuses e os heróis da mitologia nórdica, temos a capacidade de enfrentar nossas batalhas, aceitar nosso destino e, ao final, renascer. Agora, queremos saber o que você pensa sobre o Ragnarök, o que essa história de fim e renascimento significa para você. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova jornada mitológica como essa. Até a próxima!